Minha colega de trabalho me denunciou ao RH por assédio como vingança porque eu a rejeitei e a denunciei por me assediar, mas agora ela não será a única processada que terá que pagar. Eu trabalho em uma empresa, e esta história envolve minha colega de trabalho, Mônica. Estou nesta empresa há cerca de 3 anos e é um ambiente de trabalho bastante descontraído, com um escritório de conceito aberto. A maioria das pessoas é amigável e profissional. Geralmente, fico na minha, faço o meu trabalho e vou para casa. Não sou do tipo que socializa muito com os colegas fora dos eventos de trabalho. Mônica começou a trabalhar aqui há cerca de 8 meses e se senta a umas 2 mesas de distância da minha. Quando ela recém começou, eu a ajudei com algumas coisas básicas, como explicar alguns de nossos sistemas internos, coisas normais para um novo funcionário. As primeiras semanas foram completamente normais, dávamos bom dia um ao outro, talvez conversássemos sobre o trabalho e só. A primeira situação estranha ocorreu aproximadamente um mês depois que ela começou. Eu estava trabalhando até tarde uma noite para terminar uma tarefa pendente para o dia seguinte e a maioria já tinha saído do escritório. Mônica se aproximou da minha mesa e me perguntou se eu queria jantar, já que nós dois ainda estávamos lá. Recusei educadamente e disse que precisava terminar meu trabalho e ir para casa. Ela pareceu entender e voltou para sua mesa. Uma semana depois, ela me perguntou se eu queria tomar um café antes do trabalho começar e eu disse, não, obrigado. E expliquei que normalmente só tomava o café da máquina na sala de descanso. Depois disso, ela começou a fazer isso com mais frequência. Ela encontrava motivos para se aproximar da minha mesa, fazendo perguntas que poderia facilmente ter resolvido sozinha ou perguntado a outra pessoa. Oferecia-se para trabalhar em projetos comigo, mesmo quando não fazia sentido para nossas funções. Aproximadamente 3 meses depois que ela começou, me convidou diretamente para sair. Ela veio durante o almoço e me perguntou se eu queria ir ao cinema no fim de semana. Eu disse a ela que não saía com colegas de trabalho e que preferia manter minha vida pessoal separada do trabalho. Ela disse que entendia e que respeitava os limites profissionais, mas não parou, pelo contrário, intensificou. Ela começou a me trazer café pela manhã sem que eu pedisse, deixava bilhetinhos na minha mesa sobre coisas aleatórias, me mandava mensagens com perguntas de trabalho fora do horário de expediente, quando poderia muito bem esperar até o dia seguinte. Comecei a ser mais direto sobre manter os limites e quando ela trazia café, eu agradecia, mas dizia que não era necessário, quando ela mandava mensagens fora do horário. Eu respondia na manhã seguinte e mencionava que preferia manter a comunicação de trabalho dentro do horário comercial. Há 2 meses, ela voltou a me convidar para sair e desta vez, sugeriu que fossemos tomar umas bebidas depois do trabalho, como colegas. Eu a lembrei que não me sentia confortável com isso e que já tínhamos conversado sobre o assunto. Ela disse que só estava tentando ser amigável e que eu estava sendo rígido demais com as relações de trabalho. Decidi que precisava ser mais claro e eu lhe disse diretamente que não estava interessado em passar tempo juntos fora do trabalho, nem como amigos nem de outra forma e pedi que ela parasse de insistir e respeitasse meus limites. Ela ficou em silêncio, assentiu e voltou para sua mesa e por uma semana, as coisas pareceram melhorar. Ela já não vinha tanto à minha mesa nem tentava se sentar comigo no almoço. Pensei que ela finalmente tinha entendido, mas no mês passado tudo piorou. Ela começou a aparecer nos mesmos lugares onde eu estava durante os intervalos. Se eu ia para a sala de descanso, ela aparecia minutos depois e se eu saía para tomar um ar, ela também saía. Quando eu me levantava para ir ao banheiro ou à impressora, ela coordenava seus movimentos para me encontrar. Há 3 semanas, tive que ficar até tarde trabalhando novamente por volta das 19 horas. A maioria já tinha ido embora, exceto alguns com entregas pendentes. Mônica se aproximou e disse que havia pedido pizza para os que ainda estavam lá e me perguntou de quais sabores eu gostava. Eu disse que planejava terminar rápido e comprar algo no caminho para casa. Ela insistiu que era um gesto da parte dela. Quando a pizza chegou, ela fez um grande espetáculo, organizando uma espécie de jantar na sala de reuniões e convidou os 3 que ainda estávamos lá. Os outros 2 pegaram suas fatias e voltaram para suas mesas, mas ela se sentou e começou a conversar comigo como se estivéssemos em um encontro. Perguntou sobre meus hobbies, minha família, onde cresci. Eu respondia brevemente e dizia que precisava continuar trabalhando. Tudo isso nos leva à semana passada. Estávamos em uma reunião de equipe com umas 8 pessoas, incluindo nosso supervisor. Mônica estava apresentando alguns comentários de um cliente quando fez uma observação sobre como ela e eu estávamos colaborando de perto naquela conta. Isso não era verdade, mal tínhamos trabalhado juntos em qualquer coisa. Depois da reunião, eu a chamei de lado e disse para não insinuar que estávamos trabalhando juntos quando não era o caso. Ela ficou na defensiva e disse que só estava tentando me dar crédito por uma ideia que ela havia incorporado. Eu disse que não queria crédito por um trabalho que não fiz. Ontem foi a gota d'água. Eu estava no almoxarifado procurando umas pastas quando ela entrou atrás de mim, fechou a porta e disse que precisávamos conversar em particular. Ela disse que podia perceber que eu me sentia atraído por ela, mas que estava reprimindo isso por causa das políticas da empresa e afirmou que havia pesquisado e que a empresa, na verdade, não proibia relacionamentos entre colegas de trabalho, desde que fossem informados ao RH. Eu disse que ela estava completamente enganada e que eu não tinha nenhum interesse nela, nem romântico nem pessoal e que já havia sido claro sobre isso várias vezes e que o comportamento dela estava me deixando desconfortável. Ela disse que eu só tinha medo da fofoca do escritório e que podíamos manter segredo até sabermos o que fazer. Abri a porta e saí, enquanto ela me seguiu até nossas mesas, continuando a falar sobre como tínhamos uma conexão e que eu não deveria deixar a política da empresa atrapalhar algo bom. Fui ao RH naquela mesma tarde e expliquei a situação para Meg, nossa gerente de RH. Contei a ela basicamente tudo o que contei a vocês. Não escondi nada. Meg fez anotações e disse que cuidaria do assunto.
Hoje, Mônica veio trabalhar agindo como se nada tivesse acontecido, sorriu e disse bom dia, como de costume. Durante o almoço, veio até minha mesa e se sentou. Disse que havia falado com o RH e que tudo tinha sido mal entendido e que Maggie lhe explicou que eu só estava sendo cauteloso com relacionamentos no trabalho e que ela entendia. Ora, não pode ser isso que o RH disse a ela. Tenho quase certeza de que ela está mentindo sobre o que aconteceu naquela conversa, mas agora não sei o que fazer. Ela está agindo como se a reunião com o RH tivesse resolvido tudo a seu favor e que tudo voltou ao normal. Estou começando a ter medo de vir trabalhar. Não consigo me concentrar nos meus projetos porque estou constantemente vigiando para ver se ela vem à minha mesa. Comecei a almoçar no meu carro só para evitá-la e estou até calculando minhas idas ao banheiro para quando ela estiver em reuniões. O pior é que ela é boa em fazer tudo parecer inocente para os outros. Quando há colegas de trabalho por perto, ela age de forma completamente profissional. Só quando estamos sozinhos ou em pequenos grupos é que ela ultrapassa os limites. Não sei se devo voltar ao RH para insistir. Alguém já teve um colega ou colega que se revelou um terror? Atualização. As coisas não melhoraram para mim. E a única mudança que houve foi para pior. Antes de continuar, quero enfatizar uma sugestão que todos fizeram: gravar para ter provas. No entanto, gravar conversas dentro da empresa vai contra as políticas e não só não seria considerado como prova, como também eu poderia ser demitido e processado. No dia seguinte à minha postagem original, Mônica começou o que só posso descrever como uma campanha para fazer nossos colegas acreditarem que estávamos saindo. Começou aos poucos. Quando as pessoas me mencionavam essas coisas, eu as corrigia e dizia que não tinha ideia do que estavam falando, mas Mônica era astuta e ela fazia essas afirmações quando eu não estava presente. Então, quando eu ficava sabendo, a pessoa já havia aceitado sua versão dos fatos. Uma semana depois, tivemos nosso happy hour mensal em um bar perto do escritório e quase não fui porque sabia que Mônica estaria lá, mas meu supervisor havia mencionado especificamente que queria falar comigo sobre um novo projeto. Então senti que deveria ir. Cheguei cedo e peguei uma mesa com alguns colegas e quando Mônica chegou, veio diretamente para nossa mesa e se sentou bem ao meu lado. Começou a agir como se tivéssemos planejado nos encontrar ali, pediu bebidas para nós dois sem me perguntar o que eu queria e se referia a nós como nós quando falava com outras pessoas. O pior foi quando ela começou a me tocar, tocava meu braço enquanto falava, se inclinava sobre mim quando ria em um momento, até colocou a mão na minha perna por baixo da mesa. Eu me afastava todas as vezes, mas ela voltava a fazer isso minutos depois. Eu estava prestes a ir embora quando nosso supervisor, Eric, veio falar sobre o projeto. Mônica imediatamente se intrometeu na conversa, agindo como se já estivesse envolvida no que Eric queria discutir. Eric pareceu confuso, porque só havia mencionado isso para mim, mas Mônica continuava fazendo sugestões e agindo como se soubesse do que estávamos falando. Então, Eric olhou para nós dois e disse que ficava feliz em ver que Mônica e eu nos dávamos tão bem, já que trabalharíamos juntos nesta nova conta. Disse que o RH havia sugerido nos colocar juntos, pois aparentemente tínhamos uma boa colaboração. Perguntei a Eric o que ele queria dizer com o RH sugeriu, e ele disse que Maggie havia mencionado que nós tínhamos solicitado trabalhar mais juntos e que Mônica havia pedido especificamente para ser designada para projetos comigo. Eric achou ótimo, porque mostrava iniciativa e espírito de equipe. Depois que Eric saiu, confrontei Mônica e perguntei o que ela havia dito ao RH e a Eric. Ela sorriu e disse que apenas tinha sido honesta sobre nossa relação de trabalho e o quão bem colaborávamos. Disse que como eu tinha ido ao RH para falar sobre as políticas de relacionamento no trabalho, ela fez um acompanhamento para esclarecer que queríamos trabalhar juntos profissionalmente. Percebi que ela havia distorcido completamente minha queixa ao RH e em vez de ser um caso de assédio, de alguma forma ela fez parecer que eu estava perguntando sobre políticas de namoro porque estava interessado nela, e em vez de o comportamento dela ser o problema, fez parecer que ambos estávamos interessados em colaborar mais. Saí do bar imediatamente e fui para casa. Na segunda-feira de manhã, fui diretamente ao escritório de Maggie antes do início do dia. Levei minha documentação e pedi uma reunião formal. Maggie pareceu surpresa em me ver e disse que pensava que já havíamos resolvido os problemas em nossa última conversa. Perguntei exatamente o que Mônica havia lhe dito. Maggie disse que Mônica havia retornado após nossa reunião inicial para esclarecer que havia ocorrido um mal-entendido e segundo Maggie, Mônica afirmou que eu havia lhe perguntado sobre as políticas de namoro na empresa porque estava interessado em sair com ela, mas não tinha certeza das regras. Mônica disse a Maggie que havia interpretado mal minhas perguntas como uma rejeição, quando na verdade eu só estava sendo cauteloso em relação a relacionamentos no trabalho. Mostrei a Maggie minha documentação e expliquei que isso era completamente falso e disse que Mônica estava mentindo e que seu comportamento estava piorando, não melhorando. Expliquei o que aconteceu no happy hour e como ela conseguiu ser designada para trabalhar comigo, distorcendo nossas interações. Maggie pareceu desconfortável e disse que Mônica havia parecido muito sincera e que era difícil determinar o que realmente havia acontecido, já que era minha palavra contra a dela. Ela disse que como Mônica tecnicamente não havia violado nenhuma política e amizades no local de trabalho eram normais, não havia muito que pudesse fazer, a menos que houvesse provas mais concretas de assédio. Foi então que tomei uma decisão que provavelmente salvou minha sanidade. Disse a Maggie que queria que tudo ficasse documentado por escrito e queria um registro formal de que eu havia reclamado da atenção indesejada de Mônica e que havia declarado explicitamente que não estava interessado em trabalhar com ela nem em socializar fora do estritamente necessário para o trabalho. Maggie concordou em documentar tudo, mas disse que não poderia tirar Mônica do projeto sem uma razão válida
válida do ponto de vista empresarial. Ela sugeriu que eu tentasse manter limites profissionais e que a mantivesse informada se algo mais acontecesse. No dia seguinte, Mônica começou a trabalhar no novo projeto comigo e agia como se fossemos uma equipe e não parava de fazer sugestões sobre como deveríamos dividir o trabalho. Queria que tivéssemos reuniões de acompanhamento diárias e propôs ficarmos trabalhando até tarde para adiantar o cronograma. Recusei todas as suas sugestões e disse que preferia trabalhar de forma independente e que só deveríamos nos reunir quando fosse absolutamente necessário. Disse que toda a comunicação deveria ser feita por e-mail para que houvesse registros de nossas decisões. Pude notar que ela ficou frustrada, mas não podia discutir minha abordagem, já que era completamente profissional. Mas foi aqui que as coisas deram uma virada inesperada. Ontem, fiquei sabendo que Mônica havia começado a contar uma versão muito diferente dos fatos e segundo a versão de Mônica, eu a havia convidado para sair várias vezes e ela teve que reportar ao RH porque eu não aceitava um não como resposta. Que Mônica estava preocupada em trabalhar no projeto comigo, porque temia que eu pudesse retaliar depois que ela me rejeitou. Agora estou em uma posição em que não sei para quem mais Mônica contou essa versão falsa. Não sei se meus colegas de trabalho pensam que sou um assediador, não sei se meu supervisor acredita na história dela ou na minha. Amanhã, voltarei ao RH com esta nova informação. Também estou considerando se devo envolver diretamente meu supervisor ou até mesmo falar com alguém acima de Meg na cadeia de comando do RH. Atualização 2. A situação saiu completamente do controle, muito além do que eu poderia ter imaginado. Estou escrevendo esta atualização porque preciso desabafar em algum lugar e também porque alguns de vocês me pediram para continuar informando, não importando o que acontecesse. Após minha última postagem, voltei ao RH com a informação de que Mônica estava espalhando histórias falsas sobre mim, dizendo que eu a estava perseguindo. Meg concordou em investigar, mas disse que levaria tempo, pois precisaria entrevistar as pessoas com quem Mônica havia falado. Enquanto isso, eu tinha que continuar trabalhando no projeto com Mônica e mantive-me firme no meu plano de me comunicar apenas por e-mail e manter nossas interações ao mínimo. Mônica pareceu perceber que eu estava criando um registro por escrito, porque começou a me ligar em vez de responder por e-mail e quando eu dizia que preferia e-mail, ela respondia que era mais eficiente falar diretamente. Há 2 semanas, Mônica levou as coisas a um nível que eu jamais imaginei e ela agendou uma reunião com nosso supervisor, Eric, para falar sobre o progresso do projeto. Quando cheguei, Eric parecia tenso e disse que havia recebido alguns relatos preocupantes sobre a dinâmica do projeto e que queria abordá-los diretamente. Mônica imediatamente despejou um discurso preparado sobre como se sentia desconfortável trabalhando comigo e disse que eu havia feito comentários inapropriados durante nossas reuniões individuais e que se sentia insegura. Afirmou que eu agendava reuniões desnecessárias e a mantinha em salas de conferência por mais tempo do que o necessário. Mal tínhamos tido reuniões individuais e quando as tínhamos, eram breves e focadas no trabalho. Eu disse a Eric que isso era completamente falso, que eu tinha registros por e-mail de todas as nossas interações. Mônica respondeu que o comportamento inapropriado ocorria pessoalmente durante ligações telefônicas, por isso não haveria evidência por escrito e que vinha documentando tudo, que tinha testemunhas que podiam confirmar que eu agia de forma estranha com ela. Eric disse que levava essas acusações muito a sério e que teria que envolver o RH imediatamente. Ele me suspendeu do projeto enquanto uma investigação era realizada e me instruiu a não ter nenhum contato com Mônica enquanto o RH avaliava a denúncia dela. Fui diretamente à sala de Meg e ela me disse que havia recebido uma denúncia formal de Mônica naquela mesma manhã e que deveria seguir o protocolo da empresa para acusações de assédio. Isso significava que eu seria transferido temporariamente para outra equipe enquanto investigavam. No dia seguinte, fui realocado para outro andar para trabalhar com um supervisor diferente e as pessoas sussurravam quando eu passava e pude notar que a notícia de que algo havia acontecido já tinha se espalhado. Sentia que todos me olhavam como se eu fosse algum tipo de predador. Meg agendou entrevistas com as pessoas que Mônica dizia terem testemunhado comportamentos inapropriados. O problema era que Mônica foi muito inteligente com suas acusações e não afirmou nada dramático que fosse fácil de refutar. Em vez disso, disse que minha linguagem corporal a deixava desconfortável, que eu me aproximava demais, que havia feito comentários sobre sua aparência que poderiam ser interpretados como elogios, mas que ela os considerou inapropriados. Quando o RH entrevistou meus colegas, a maioria disse que não havia notado nada evidente, mas alguns disseram que me viram conversar frequentemente com Mônica. Uma pessoa disse que me viu seguir Mônica até a sala de descanso várias vezes, o que era uma completa mentira. Mas como Mônica estava lá quando eu também ia, parecia crível. O RH também ficou sabendo do incidente no happy hour, quando Mônica se sentou ao meu lado e foi física, mas Mônica lhes disse que eu havia pedido que ela se sentasse comigo. Apresentou a situação como se eu a tivesse convidado a se aproximar e que quem fez tudo o que fez por baixo da mesa fui eu, e não ela. Após uma semana de investigação, Meg me chamou para uma reunião e ela me disse que embora não houvesse evidências suficientes para uma sanção formal, havia preocupações suficientes sobre nossa relação de trabalho para nos manter em equipes separadas permanentemente, que eu deveria considerar isso como uma advertência e que qualquer queixa futura resultaria em consequências sérias. Perguntei a Meg sobre minha queixa original contra Mônica. Meg disse que, dada a nova informação, parecia que eu estava tentando minimizar o que estava fazendo com ela, mas a história não termina aí. Finalmente, encontrei alguém que está do meu lado e que pode fornecer um testemunho sobre a atitude de Mônica. É uma colega de trabalho que saiu para
para beber com Mônica e com quem minha assediadora se soltou. Não muito, mas o suficiente para dizer que ela gostava de mim. Não é muito, mas é uma prova de que eu não a estava assediando e que minha versão dos fatos faz mais sentido. Quando ela me contou, fomos diretamente a Maggie e na manhã seguinte Maggie a ouviu 2 vezes e disse que precisava entrevistar outras pessoas novamente. Mônica ainda não foi informada sobre isso, mas tem agido de forma nervosa. Ela me evita completamente e parece estar tentando passar despercebida. Acho que ela sabe que algo está acontecendo. De qualquer forma, não posso continuar trabalhando aqui com isso sobre mim. Mesmo que Mônica seja demitida, todos continuam acreditando que fui eu quem assediou uma colega. Minha reputação aqui está destruída. Comecei a procurar outros empregos, mas me preocupo com o tipo de referência que me darão e se essa situação me seguirá para onde eu for. Jamais imaginei que uma simples queixa de assédio no trabalho poderia se tornar algo tão complicado. Atualização 3. O testemunho da minha colega acabou sendo a chave de tudo e isso desencadeou uma investigação mais profunda, onde as supostas testemunhas foram entrevistadas novamente e o que eu dizia foi levado mais a sério, que é o que deveriam ter feito desde o início, em vez de esperar que outra pessoa falasse por mim. Maggie e a equipe jurídica decidiram confrontar Mônica diretamente com o que eu havia ouvido, sem mencionar nada desta conversa com minha colega. Eles a chamaram para o que ela pensava ser uma entrevista de acompanhamento de rotina sobre suas denúncias de assédio. Segundo Maggie, Mônica ficou imediatamente na defensiva quando lhe pediram para esclarecer alguns detalhes de suas acusações e quando a pressionaram sobre incidentes e cronologias específicas. Sua história começou a mudar e tinha várias falhas. Ela não conseguia se lembrar com exatidão quando certas coisas haviam ocorrido ou o que eu supostamente havia dito palavra por palavra. Então, disseram a ela que tinham motivos para acreditar que ela havia feito declarações falsas durante a investigação. Aparentemente, nesse momento, Mônica desmoronou e admitiu que havia exagerado alguns dos incidentes e afirmou que realmente havia se sentido desconfortável com minha atenção, mas que havia exagerado os detalhes para garantir que o RH a levasse a sério. Quando lhe disseram que tinham testemunhas de que era ela quem se sentia traída por mim, ela pediu um advogado e a reunião terminou aí. Mônica foi suspensa enquanto a investigação era concluída e 3 dias depois, ela apresentou sua carta de demissão. A empresa decidiu não tomar medidas legais contra ela, mas também concordaram em não lhe dar referências além de confirmar as datas de seu emprego. Quanto a mim, a empresa ofereceu um pedido formal de desculpas e deixou registrado que eu não havia cometido nenhuma falta. Ofereceram-me para voltar à minha equipe e cargo originais, mas a essa altura eu já havia aceitado uma oferta de emprego em outro lugar. Meu novo trabalho é em uma empresa menor, onde conheci alguém que podia dar referências sobre meu caráter. Fui honesto com eles sobre o que aconteceu no meu trabalho anterior, e eles agradeceram minha transparência. Estou lá há 3 semanas e tem sido um alívio trabalhar em um ambiente melhor e ainda encontro ocasionalmente ex-colegas, e a maioria agora me apoia desde que soube da verdade, mas alguns relacionamentos foram permanentemente danificados pelas acusações falsas. Essa é a razão que me está levando a entrar com uma ação judicial, que não é apenas contra Mônica por assédio e danos à minha reputação, mas também contra a minha antiga empresa. Sei que isso não é algo bem visto, um funcionário processar a empresa onde trabalhou, mas por muito tempo tentei fazer com que levassem meu caso de assédio a sério. E não foi até Mônica fazer o dela que eles levaram a sério, mas para me prejudicar. Pior ainda, não foi até a conversa com uma colega que eles decidiram investigar mais a fundo e se não fosse por isso, eu provavelmente teria que pedir demissão com uma nuvem de questionamentos sobre mim. Então, sim, vou levar este processo a sério, pelo menos para deixar claro quão injusto foi o tratamento que recebi. Atualização 4. Quero explicar tudo o que aconteceu com meu processo contra Mônica e minha antiga empresa pela minha denúncia de assédio no trabalho. Mônica aceitou um acordo que, segundo meu advogado, representa uma compensação justa pelo estresse e pelas oportunidades de trabalho perdidas. Tendo tido que pedir demissão do meu antigo emprego e começar de novo em outro lugar, ela concordou em pagar cerca de $80.000 em parcelas, o que equivale a quase 1 ano de salário para mim. Ela também se compromete a não entrar em contato comigo nem mencionar nada a respeito, caso contrário, poderíamos processá-la novamente. Infelizmente, na esfera criminal, não havia nada que pudéssemos fazer. No entanto, também processamos minha antiga empresa por sua falta de ação diante da minha denúncia, bem como pelo tratamento desigual entre o meu caso e o da outra parte, e como resultado, outras pessoas próximas à área de RH foram demitidas. Toda pessoa relacionada à minha denúncia que decidiu olhar para o outro lado foi desligada. Quanto ao acordo financeiro, não sei se me sinto confortável escrevendo o valor aqui, mas se trata de vários anos de salário como compensação, mais do que os anos que trabalhei lá. Foi um acordo que meu advogado me aconselhou a aceitar, já que levar o caso a julgamento poderia ter resultados incertos. De qualquer forma, não posso reclamar do acordo que alcançamos. Foi muito melhor do que eu esperava quando decidi processar. Minha única esperança antes de começar era que houvesse algum tipo de punição para as pessoas envolvidas, especialmente no RH. Eu esperava, no máximo, que soubessem o que é receber uma denúncia, mas isso é melhor do que eu jamais imaginei.